irmão, se foi para a banda, tá mais ou menos. Eu estou falando que é para Jesus. É para Jesus. Aleluia. Jesus é o motivo de estarmos aqui, amém? Eu vim aqui por causa de Jesus, por causa de você. Porque às vezes a gente pensa que o culto é para Ele. Obviamente a adoração é para Ele, mas o culto é para você, irmão. Não pense você que Jesus vai se assentar aqui para ouvir minha pregação. O que eu vou ensinar para Ele? Eu vou converter Jesus? Não, eu vou converter você. Por isso que eu venho por Ele e por você. Amém? E eu estou feliz de ver cada um de vocês aqui, de verdade. Saber que vocês estão intactos, sabe? Porque para passar da virada do ano, irmão, e o cara chegar aqui é porque o cara é crente. Se tem um período que a rapaziada se desvia, é a virada do ano. Eu não sei porquê. Chega final do ano, parece que a cidade começa a lotar, e aí algumas coisas começam a seduzir, né? Os jovens. E aí muitos acabam, infelizmente, eu não falo isso obviamente com alegria, muito pelo contrário, acabam saindo, desistindo, não suportam. Mas você que está aqui, glória a Deus pela sua vida, isso fala muito sobre você. Você é alguém que não quer viver esse novo ano sem a presença. Você quer a presença. De repente você esteja aqui, a sua vida é como aquela fala de Moisés: Senhor, não quero saber de anjos, é a tua presença. Se a tua presença não for comigo, eu não vou. E eu sou teimoso, eu faço umas orações que eu não aconselho. Quando eu estou orando, eu falo assim: Senhor, se a tua presença não for comigo, não deixa eu sair daquela porta. Me mata, mas não deixa eu sair. Eu não consigo suportar a ideia de caminhar sem Ele. Sabe, eu sou alguém que consegue fazer o contraste, sem Jesus, com Jesus. Eu sou aquele que pode te dizer: provar e ver de que Ele é bom. Provar e ver de que o Senhor é bom. A presença dEle é o que te basta, meu irmão. Glória a Deus. Amém? Vamos orar aqui pelas ofertas. Hoje foi feito um pouquinho diferente, mas vamos orar agora. Em nome de Jesus, Pai, aqui estão as ofertas que os teus filhos trouxeram diante do teu altar. Em nome de Jesus, Pai, a minha oração é que isso suba a ti agora como aroma suave. Ó Pai, derrama da tua bênção sobre a vida de cada um deles. Que em nome de Jesus a tua prosperidade, a tua honra, as riquezas que vêm de ti possam pousar sobre a vida de cada irmão meu. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia. Deixa Deus usar a sua boca aí rapidinho. Sai do seu lugar, abraça umas 3 pessoas, diga: Deus te abençoe. Às vezes você pensa que é uma frase simples, mas isso é poderoso para mudar a vida de alguém. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Pode se assentar, fica à vontade. Você está na casa do seu pai. Glória a Deus. Vamos aplaudir essa banda maravilhosa. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Ficam só os músicos, os ministros descem, depois vocês sobem. E daquele jeitão, né? A ideia é vocês ficarem aqui para não ficar sozinho. Amém? Vocês estão bom? Bom, sou. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje não é uma noite qualquer, irmão. É um marco na sua vida. Ah, sério. Eu estou dizendo que é um marco na sua vida. Ei, o que eu vou falar nessa noite, você tem que ter estômago, cara. Porque tem uns lugares que a galera menospreza o grupo de jovens, né? Eles pensam: eu não vou no culto de jovens porque lá vai ser palavrinha. Irmão, sabe de nada. Se segura na cadeira aí que Deus vai pegar você, amém? Eu sei que nós temos exousianos aqui. Você vai saber, quando eu começar a falar, você já vai se ligar. Eu espero que você se ligue.
Mas ó, quietinho, ok? Porque essa não é uma palavra aleatória. É uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, porque tem muito a ver com o que a gente vai viver nessa noite. É uma palavra que vai nos dar direção, é uma palavra que vai ser fundamento para nós a partir de agora. Olha o peso do que eu estou te falando. A palavra que eu vou ministrar vai se tornar a partir de agora a base do nosso movimento, a base daquilo que a gente vai fazer para Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu não quero perder tempo, eu já quero começar aqui com a palavra. Eu estou com vontade de pregar, faz tempo que eu não prego. Bora, Isaías 9:6. Isaías 9:6. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estou realmente muito feliz, viu? Por cada um de vocês aqui. Glória a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. Vamos lá. Me perdoe se a minha voz estiver um pouquinho estranha, eu estou um pouco gripado. Mas, pelo menos eu não estou igual a Pops, né? Não está tão ruim. Vamos lá. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Diga obrigado, Jesus. Vamos orar. Pai, em Tua presença nós queremos Te agradecer pela Tua palavra. Nessa noite nós abrimos a nossa mente, nosso coração, nosso espírito, para que recebendo a Tua palavra, nós possamos ser também transformados por ela. Que toda mente nesse lugar seja levada cativa a Ti, em o nome de Jesus. Amém e amém. Então olha só, aqui é uma profecia de Isaías a respeito do nosso Senhor Jesus. E essa profecia, irmão, é graças a essa profecia que eu posso pregar a mensagem de hoje. Se não existisse essa profecia, eu não poderia pregar o que eu vou pregar hoje. O fato de que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, isso aqui fala sobre o governo, a autoridade, e o principado estará sobre os seus ombros, os ombros de Jesus, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Olha só, como eu disse, o assunto de hoje vai ser o fundamento da nossa juventude. O tema dessa mensagem vai ser a base em que nós iremos construir e fazer história para Deus. Amém? Eu estou aqui com pessoas que vão fazer grandes coisas para Deus. Amém? Eu estou aqui com pessoas que vão fazer grandes coisas para Deus. Mas para fazer grandes coisas você precisa ter um grande fundamento. Você não constrói algo grande em um fundamento frágil. Por isso que o Senhor vai colocar fundamento nessa noite. Ai, eu não sei você, mas eu tô fervendo aqui, irmão. Já deu tempo de aquecer os motores. Já deu tempo de entender a dimensão em que você está. Irmão, isso aqui não é um lugar qualquer. Ei, a presença dEle está aqui. O Espírito Santo está aqui. Já não é mais um ambiente comum. E pastor, qual é o tema? Vai pregar sobre o quê? O reino de Deus. Vou tentar de novo. Pastor, está falando aí, vai pregar sobre o quê? O reino de Deus. Irmão, o reino de Deus é um assunto muito falado no nosso meio. Misericórdia se não fosse, né? Apesar que sabia que a Anitta às vezes está mais na boca do cristão do que o reino de Deus. Apesar que a gente prega, a gente escuta músicas com o tema reino de Deus, venha o teu reino e não sei o quê. Irmão, aqui na simplicidade, eu quero te dizer que a maioria das vezes que a gente aborda o tema reino de Deus, na maioria das vezes a gente aborda de forma errada.
Você está aqui, talvez a maneira que você ouviu falar do reino de Deus a vida inteira foi uma maneira errada. Por que é errada? Porque é contrário à Bíblia, contrário àquilo que a palavra ensina. E não crie julgamentos até ouvir, amém? É um desenvolvimento que a gente faz aqui. Mas eu quero te dizer isso: o reino de Deus, além de ser um assunto que está no top 3 aí dos assuntos, pregações, músicas, é um assunto deturpado, ensinado de forma equivocada. Sabe, quando você olha para Jesus, quando você olha para a Bíblia, existia um evangelho que Jesus pregava. E se eu perguntar para você, ou se de repente você for ali fora e fazer uma pesquisa com as pessoas que você encontrar na rua, e você perguntar, fulano, o que é o evangelho para você? No que se resume, de forma bem resumida, o que é o evangelho para você? Talvez você aqui, ou as pessoas lá fora, diriam que o evangelho é simples de resumir, pois o evangelho consiste em dizer que Jesus morreu na cruz para nos salvar, sim ou não? Jesus morreu na cruz, ressuscitou e nos trouxe salvação, amém? É verdade isso? Então muitos vão dizer que Jesus morreu na cruz, ressuscitou para nos salvar. Muitos vão dizer que o evangelho é que Jesus preparou uma casinha para a gente morar no céu. Não é o que falam por aí, você já ouviu isso? Casinha no céu, e eles até brincam, né? Vai que você seja meu vizinho lá, né? Tem essas coisas. Alguns pensam que o evangelho é que Jesus morreu, ressuscitou para escrever o nosso nome no livro da vida, para que tenhamos a salvação. E obviamente tudo isso, preste atenção, tudo isso que eu estou te falando faz parte do evangelho. É verdade que Jesus morreu, ressuscitou para nos trazer salvação, nos reconciliar com Deus. É verdade que Jesus nos preparou o lugar no Pai. É verdade que o nosso nome está escrito no livro da vida. É verdade. Mas isso não é o evangelho que Jesus pregava. Preste atenção. Essas coisas, ainda que fazem parte do evangelho, não eram o evangelho que Jesus pregava. O evangelho que Jesus pregava não poderia ser esse, porque imagina Jesus vivo pregando para a pessoa: eu morri na cruz, ressuscitei para te salvar. Mas ele ainda não tinha morrido. Faz sentido? Se esse fosse o evangelho que Jesus pregava, não faria sentido. Imagina, ele ali, vivo, falando com a pessoa: eu morri, ressuscitei para te salvar. Eu morri, ressuscitei para escrever seu nome no livro da vida. Mas ele ainda não tinha morrido. Logo, esse não pode ser o evangelho que Jesus pregava. A Bíblia diz que Jesus pregava o evangelho. O próprio João Batista pregava o evangelho. E João Batista sequer tinha conhecido o Messias. Então, não pode ser esse o conteúdo do evangelho, ainda que faça parte, entenda, pelo amor de Deus, mas não é a essência do evangelho que Jesus pregava. Qual é o evangelho que Jesus pregava, pastor Dan? Bora para Marcos. Marcos capítulo 1. Deixa aí. Você vai ver, por exemplo, que Jesus falava com as pessoas usando parábolas. Sim ou não? Jesus falava usando parábolas. E quando Jesus falava do reino, ele falava de algo que se perdeu, algo que existia e se perdeu. Você vai ver, por exemplo, o capítulo 15 de Lucas, onde Jesus fala sobre algo que existia e se perdeu. Ele fala através da parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, do filho perdido. Então, essas parábolas, elas falam sobre algo que se perdeu. E como o assunto é o reino de Deus, o reino de Deus é algo que, com o passar do tempo, se perdeu. Não é que deixou de existir, apenas se perdeu. E aí Jesus vem.
o Deus se fez carne e Jesus começa a pregar o Evangelho. Vamos ver o conteúdo do Evangelho que Jesus pregava. Marcos 1,14. Marcos 1,14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho da salvação. Amém? Não? Pregando o Evangelho do quê? Do reino de quem? O Evangelho que Jesus pregava era o Evangelho do reino de? Vamos lá. O Evangelho que Jesus pregava era o Evangelho do reino de quem? Então, existe um Evangelho que era o exato Evangelho que Jesus pregava. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, irmão, Jesus não andou no seu tempo aqui na terra pregando sobre a salvação. Jesus pregava sobre o Evangelho do reino. Esse era o conteúdo que saía da boca de Jesus. E quando nós falamos de reino, Evangelho do reino, como eu disse um pouquinho antes, as pessoas interpretam de forma equivocada, porque alguns vão pensar que o reino de Deus se manifesta aqui na terra por meio da comunhão dos irmãos, por meio disso aqui. Isso aqui faz parte, glória a Deus. A Bíblia diz que é muito bom que os irmãos estejam em união, inclusive nesse lugar de união Deus derrama da vida e da bênção. Mas isso não é o reino de Deus, não é irmãos em comunhão, não é a igreja reunida. Então vamos intensificar aqui, pastor. O reino de Deus então é quando os pastores estão reunidos. Não, então calma aí, pastor. O reino de Deus é quando a gente faz uma mega conferência da hora, um negócio internacional. É o reino de Deus? Não é o reino de Deus. O reino de Deus é a placa de uma igreja então, pastor? Não. O reino de Deus não tem a ver com a comunhão dos irmãos, não tem a ver com pastores reunidos, não é a placa de igreja, não é uma conferência bonita. Para você entender o reino de Deus, a gente vai ter que mergulhar um pouquinho. Você está pronto? Você quer Bíblia? Você quer Bíblia? Eu vou evitar a leitura, senão a gente vai gastar muito tempo, mas é muito fácil. Quando você pega Gênesis 1, você vai ler que do versículo 1 ao versículo 10, em Gênesis 1, Deus está criando o ambiente para que esse ambiente receba vida. Preste atenção, quando você observa verso 1 ao verso 10, Gênesis 1, você vai ver Deus preparando o cenário, o ambiente, para que posteriormente esse ambiente já preparado por Deus receba vida. A partir do versículo 11, é interessante que Deus começa a manifestar um padrão de criação. Observe, de 1 a 10 ele cria o cenário para inserir a vida. A partir do versículo 11 ele começa a criar a vida para inserir no cenário já criado. Está comigo? Você vai ver que no versículo 11 ele cria a vegetação. Só que Deus não fala simplesmente para existir vegetação. Deus tem uma dinâmica, é só você observar depois. Ou melhor, vamos agora, para não ficar só nas minhas palavras, né? Verso 11, Gênesis 1, 11. Vocês já foram mais animados quando a gente abrir a Bíblia, principalmente em Gênesis. Ainda mais no Gênesis. Olha só, preste atenção aqui, observe o padrão de criação de Deus. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra, e assim foi. Deus criou a vegetação, mas Ele não fez a vegetação simplesmente aparecer. Ele fala com a matéria que Ele quis usar para criar vida. Qual foi a matéria que Ele usou? A terra. Ele não falou vegetação apareça, Ele disse terra, matéria, produza a vegetação. Está comigo? Está comigo? Aí vamos agora para o versículo 20. Observe esse padrão. E disse Deus:
produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, enfim. Deus criou os seres aquáticos. Ele disse para simplesmente aparecerem os peixinhos lá, ou ele falou com a matéria? Falou com a matéria, ele falou com a água, e a água produziu. Então vai observando, ele quer criar a vegetação, ele fala com a matéria, ele fala com a terra. Ele quer criar os seres aquáticos, ele fala com a matéria, ele fala com a água. Agora a gente vai avançar um pouquinho, verso 24. Deus vai criar agora os animais terrestres. Observe o padrão se repetindo. E disse Deus: produz a terra. Produz a quem? A terra, alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Então Deus criou os animais terrestres, e ele repete o padrão. Ele fala com a matéria que ele quer usar para criar vida. Ele quis criar a vegetação, falou com a terra. Os seres aquáticos, falou com as águas. Quis criar agora os seres terrestres, falou novamente com a terra. Então Deus tem esse padrão. Para criar a vida, ele fala com a matéria que ele quer usar. Está comigo? Didático, claro, simples. Amém? Então agora Deus vai dar continuidade à sua criação, e ele vai para a coroa, ele vai para o ápice da criação. Verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Irmão, Deus não mudou o padrão aqui. Ele vem no versículo 11 falando com a matéria que ele quer usar para criar vida. No verso 20 ele fala novamente com a matéria. Verso 24 ele fala novamente com a matéria. E agora no 26 o padrão se repete. Para criar o homem ele fala com ele mesmo. Façamos, é a trindade ali reunida. Façamos, falando com ele, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora, irmão, eu preciso aqui situar você também rapidinho. Você vai ver duas palavras distintas que aparecem aqui, capítulo 1 e capítulo 2. Essa palavra que apareceu aqui é a palavra criar. No versículo 2, no capítulo 2, verso 7, aparece a palavra formar. Dentro do contexto da criação existe diferença entre criar e formar. A criação aqui está falando do plano espiritual. Eu não quero dificultar para você, mas é uma pregação muito profunda, é um assunto muito profundo, então não tem como eu não situar você de certas coisas. Existe em você uma tricotomia: corpo, alma e espírito. Preste atenção. Você tem dois corpos. Você tem esse corpo físico, que é o corpo que a gente vê, que a gente toca. E esse corpo ele interage com aquilo que é físico, tangível. É para isso que esse corpo serve, para se relacionar com o mundo natural. É um corpo natural. Ok? Só que você tem um corpo invisível, que é o corpo espiritual. Deixa eu te falar uma coisa. Tão real quanto é você interagir com o seu corpo físico nesse plano físico, existe um corpo espiritual para você interagir no mundo espiritual. Mas aí é um negócio mais sério, mais profundo. Existe um corpo espiritual porque da mesma forma que você precisa de um corpo físico para interagir com a terra, você precisa de um corpo espiritual para interagir com Deus. E aí você pega a união disso, corpo espiritual, corpo físico, e aí aparece a sua alma. Então corpo, alma e espírito. A alma é quem você é. A alma são seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções. E aí tem espírito e corpo lutando todos os dias para influenciar quem você é. Quem você alimenta mais vai influenciar na sua personalidade.
Dá vontade de entrar em umas aulas cabulosas aqui, cara. Eu tenho que me segurar, né? Deixa eu voltar aqui. Porque você tem que fazer a exousia também, né? Não posso ficar entregando tudo aqui. Mas Deus fala com ele mesmo. Então o homem a partir desse momento é criado em espírito, porque o homem formado só aconteceu em Gênesis 2:7. Gênesis 1:26 fala da criação do homem espiritual. Agora vamos ler juntos Efésios 1:4. Efésios 1:4. Como também nos elegeu ou nos escolheu nele, aqui está falando de Deus, Deus nos elegeu, Deus nos escolheu nele, dentro dele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então observe, aqui está falando de nós quando nós estávamos no plano espiritual. Antes da fundação do mundo, eu e você já existíamos em um plano espiritual e nós estávamos dentro de Deus, porque fomos gerados de Deus. A Bíblia diz que Deus é pai de espíritos. Então Deus gera os espíritos assim como Ele gerou você. Agora, vamos voltar para Gênesis 1:26, porque eu quero falar de algo poderoso aqui, que é onde eu quero chegar. Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Irmão, aqui, após Deus criar o homem, observe, imediatamente Deus já declara, Deus já explica o propósito do homem na terra. Irmão, Deus criou e já estabeleceu o propósito. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, para que ele seja um excelente adorador de sábado à noite, fique sentado em um culto desfrutando da presença. É isso que está escrito? Não, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e domine. Irmão, façamos o homem para dominar, façamos o homem para exercer governo sobre a terra. Irmão, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Deus tem uma imagem? Deus tem uma imagem? Não, Deus é espírito, Deus não tem uma imagem. Ninguém jamais viu a Deus, está escrito. Deus não tem uma imagem física, Deus é espírito. Quando Ele fala façamos a nossa imagem e semelhança, a imagem fala de ser do que Ele é espírito, então nós somos espírito. Semelhança para quê? Para fazer o que Ele faz. Se tem uma coisa que Deus faz é governar. Irmão, se tem uma coisa que Deus faz é dominar. Às vezes uma palavra dessa não entra, porque tem gente que está tão infectado com a religiosidade que ele pensa: eu dominar, eu governar. Você é homem, no sentido macho fêmea. Você é homem, está escrito façamos o homem para quê? Domine. Pastor, eu vou lá na praça, pregar lá na praça. Acho que o povo da rua lá está mais avivado. Eu estou dizendo para você que o seu propósito aqui na terra não é viver uma vida escassa, uma vida de sofrimento, uma vida limitada. Você foi gerado para governar na terra. Domine. Irmão, nesse exato momento, Gênesis 1:26, Deus delega autoridade para o homem governar a terra. E nesse exato momento, nasce o reino de Deus. No momento em que Deus voluntariamente delega, transfere autoridade para o homem, nesse exato momento, nasce o reino de Deus na terra. E aí você tem lá o relato de Adão. Irmão, Adão não era um cavernoso ignorante que muita gente pinta por aí, cara. Tem gente que pinta a imagem de Adão arrastando Eva assim pelo...
Quem fez essa ilustração não leu Bíblia. Irmão, o homem aqui foi criado para dominar. Detalhe, aqui está falando do homem criado ali, ó, na essência, sem o pecado. Aí Gênesis 2, esse homem que já foi criado no Espírito, agora Deus forma um corpo para ele. E Adão, irmão, dizem por aí que Adão até voava, não sei. A Bíblia diz que ele colocou nome em todos os animais. Você acha que um cara de um QI baixo tem a capacidade de colocar o nome em todos os animais? Você acha mesmo? Se me traz um animal tipo novo, inédito, eu vou ter que catalogar o nome ali. Alfredo? Sei. O cara teve a capacidade intelectual de colocar nome em todos os animais em um dia. Um dia ele resolveu. O funcionário competente, o Adão, né, cara? Imagina. O empresário que tivesse ele na empresa. O cara era rápido, brabo. E aí ele colocou o nome nas aves. E aí as aves vieram até ele ou ele teve que voar aí até elas? Não sei. Mas eu não acho que ele voava, tá? Eu não acho que ele voava. Eu não acho. Mas tem minha dúvida, sabe aquela pulguinha assim? Aí as pessoas pintam ele como se ele fosse ignorante. Irmão, você acha mesmo que Deus ia ter que colocar querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho do jardim? Quando ele pecou, Deus teve que proteger o caminho do jardim. Você acha que se ele fosse um manezinho, Deus ia ter que proteger o lugar? Só que esse Adão, ele vive a plenitude de Deus até o Gênesis 3. Gênesis 3, ele peca buscando independência, peca querendo fazer do seu próprio jeito. E aí você percebe que esse homem que exercia esse domínio, essa autoridade, por conta do pecado ele perde. Essa é a hora em que o reino de Deus, desapareceu. O reino de Deus estava com a autoridade, com o governo que Deus entregou para o homem no Espírito. O homem, quando peca, ele perde essa autoridade, ele perde esse governo, ele perde essa capacidade de pisar e submeter a terra. Ele fica vazio. A vida dele agora já não é mais uma vida gloriosa. Já não existe mais um jardim, agora é com suor comerás do teu trabalho, com pão, com sofrimento, vai violentar a terra. E antes ele dominava. Só que quando ele peca, aquilo que carregava a autoridade morreu. Essa autoridade que eu estou falando para você, irmão, às vezes você não vive porque você está querendo vivê-la aqui, na carne. Não é aqui essa autoridade. Essa autoridade é para o homem espiritual que tem em você, para a mulher espiritual que tem em você. A Bíblia diz que o homem carnal não compreende as coisas espirituais, porque são coisas distintas. Esse é um mundo, é um universo. O espiritual é outra coisa. E a autoridade que Deus quer entregar para você não está nesse corpo físico, está no corpo espiritual. Por isso que você tem que orar, por isso que você tem que ter santidade, porque à medida que você exerce esse cuidado com o corpo espiritual, ele amadurece, ele desenvolve. Um cristão saudável, um cristão maduro, sabe quem é ele? É um cara de um espírito forte. Às vezes tem 17 anos de idade, já tem uma maturidade absurda, porque é o espírito, é ali que Deus deposita da essência espiritual. Então o homem pecou em Gênesis 3, ele morreu, a gente sabe que não foi uma morte física, ele continuou vivendo, gerou filhos depois, mas Deus disse, Deus não pode mentir, quando você comer desse fruto você vai morrer, e ele comeu. A palavra de Deus falhou? Não, ele morreu, mas não foi no corpo físico, foi no corpo espiritual. Automaticamente aquela palavra linda que a gente leu em Gênesis 1:26 foi cancelada. Aquela autoridade, aquele governo era para o espírito. O espírito morreu, acabou. Então o homem passa a viver uma escassez espiritual, uma vida de sofrimento, de angústia. Você vê profetas que não desfrutavam da presença, eles recebiam visitações, eram inspirados, mas era algo temporário, momentâneo. O reino de Deus saiu, e quando o reino de Deus saiu, um outro reino se estabeleceu. Um reino que ganhou espaço, que conquistou espaço, tipo o MST que foi invadindo.
tomando território. Gostei, o MST não merece nem música. Foi proposital. Segura aí, dando uma mistura política, meu filho. Segura, não seja tóxico. Mas, irmão, eis que tudo mudou quando alguém lá no céu disse assim: eu vou. Aí cumpriu-se a profecia de Isaías: um menino nasceu, um filho se nos deu, e o governo perdido estará sobre os seus ombros. Ei, o governo, o domínio, a autoridade que Adão perdeu, Jesus reconquistou. Você vai ver que Jesus viveu a sua vida sinalizando, demonstrando que ele tinha o reino de Deus, porque o reino de Deus é governo sobre a terra. É governo, irmão, está lá o texto: dominai sobre a terra, o gado, tudo que se move, domina. E Jesus não dominou a matéria? Jesus não dominou o mar? Não dominou os peixes? Jesus não dominou a árvore, o vento? Irmão, só pode fazer isso quem está com o Gênesis 1:26 ligado, ativo. O dominar só pode existir na vida de quem está vivendo com o Espírito vivo. Jesus, quando ele vem, ele não vem como o homem após o pecado com o espírito morto. Jesus vem com o espírito vivificante. A Bíblia diz que pelo primeiro Adão entrou o pecado no mundo, mas o último trouxe espírito vivificante para fazer ressurgir, renascer aqueles espíritos mortos, aqueles homens mortos sem capacidade espiritual. Jesus vive uma vida sobrenatural. Olha os evangelhos, inclusive quando você chega lá, João diz: o que está escrito aqui, os relatos estão bem limitados, porque se a gente fosse escrever tudo o que ele fez, não teriam livros capazes de conter tamanhos milagres. Jesus foi sobrenatural, e não bastasse ele ser sobrenatural, ele vem e solta uma loucura dessa aqui para nós, João 13:15. João 13:15. Louvor pode subir que eu estou terminando. Jesus vem, vive de forma extraordinária, manifestando o reino de Deus, pregando o reino de Deus. E aí chega um momento que ele diz: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Irmão, Jesus não te chamou para ser um religioso. Jesus não te chamou para representar Ele com a roupa que você veste. Jesus não chamou você para representar Ele com a cor do seu cabelo. Jesus não quer saber se você tem um brinco na orelha. Jesus quer saber se você está sendo discípulo. Jesus quer saber se você está seguindo o exemplo, porque Ele disse: eu vos dei o exemplo, agora o que eu fiz, façam também. Jesus não ficou esquentando o banco. Jesus não ficou criticando quem é diferente. Ei, Jesus não ficou perdendo tempo. Jesus curou, ressuscitou, deu esperança. Jesus manifestou o reino de Deus na terra. Ei, obviamente, a minha fala não está dizendo para você não ter pudor, ok? Mas a glória de Deus não está no que você veste. Não estou te dando margem para você ser... Irmão, Jesus viveu o reino de Deus. Jesus anunciou o reino de Deus.
Sabe por que ele falava o reino de Deus está aqui? É porque estava com ele. Estava com ele. E não basta ele viver tudo o que viveu. Chega esse momento que ele diz assim: cara, eu não sei você, eu piro com isso aqui. Eu dei o exemplo. Agora, queridos, o que eu fiz aqui, ó, repliquem, façam. Mas irmão, para fazer isso você tem que viver o reino de Deus. Para fazer isso você tem que ter autoridade. Não é todo mundo que tem autoridade. Não é todo mundo que tem exousia. Eu quero ajustar uma coisa aqui. Exousia não significa palavra, poder e autoridade. Isso é um pilar que a gente tem na escola. Mas exousia não significa palavra, poder e autoridade. Exousia significa autoridade. Autoridade. Muita gente tem o dunamis por aí, que é o poder. Muita gente manifesta dunamis, manifesta poder, mas ele não tem autoridade para isso. Eu gosto de dar um exemplo. O poder de Deus é como uma arma de fogo. Arma de fogo é sinônimo de poder, sim ou não? Se um bandido porta ela, ele tá cometendo um crime? Sim ou não? Se ele usa aquela arma, se ele usa aquele poder, ele não está sendo um criminoso? Só de ter aquela arma ele já é um criminoso. Está cheio de bruxo gospel por aí, usando o poder sem autoridade. Uma vez ele recebeu o poder, ele recebeu um dom. A Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Ou seja, quando Deus dá, Deus não é menino para tomar de volta. Deus foi responsável de dar, agora Deus mantém. E aí em dons que ele recebeu lá atrás, quando ele orava, quando ele jejuava, quando ele tinha vida de renúncia, santidade, ele recebeu dons, habilidades espirituais de profetizar. Só que hoje não tem exousia, não tem autoridade, não tem habilitação para usar o poder. Irmão, eu creio que aí dentro de você tem o Espírito Santo. Esse Espírito Santo é o poder explosivo que Deus concede a você. Atos 1:8: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Irmão, tem poder hoje para ser ativado aqui. Tem poder para ser ativado aqui. Só que não é um poder criminoso. É um poder com exousia, é um poder com autoridade. Deus vai dar autoridade para você usar esse poder. A autoridade para fazer discípulos de todas as nações. A autoridade para cumprir o ID. Aleluia. Vou falar para você o seguinte: não tem cristianismo, não tem fazer discípulos de todas as nações, não tem reino de Deus, não tem evangelho sobrenatural sem a exousia. Irmão, Mateus 28:18. Mateus 28:18. Jesus ressuscitou. Ele morreu, ressuscitou e agora ele aparece para os discípulos. Se coloca de pé, irmão. Aquele governo que Adão tinha perdido, aquela autoridade, aquele reino, quando Jesus ressuscita, ele diz, e anota aí se você gosta de ter registrado, esse texto é a nossa base. A partir de hoje esse texto é a base do nosso movimento. Você vai se mover com base nesse texto. Você vai trabalhar, vai para a faculdade, você vai vir para a igreja, você vai se movimentar nas ruas com base nesse texto. Jesus ressuscitou. E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Toda autoridade, toda exousia
é-me dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Aleluia! Irmão, Jesus não é incoerente. Ele não mandou você fazer discípulo na força do seu braço. Jesus não é incoerente. Ele não mandou você ir para as nações com base no seu intelecto. Ei, Jesus te equipou para as nações. Jesus te equipou para você sair daquela porta fora. Jesus vai te equipar, porque hoje não vai ser tchau, despedida. Hoje vai ser ide. Hoje vai ser ide. Ei, só que você não vai na força do seu braço. Você não vai no seu mérito próprio. Toda autoridade me é dada no céu e na terra. Agora eu dou essa autoridade a vocês. Vão! Palavra, poder, autoridade do Senhor. Palavra, poder, autoridade do Senhor. Palavra, poder, autoridade do Senhor. Palavra, poder, vem teu reino, e vem teu reino aqui, quebra cadeias, restitui então o teu domínio, povos e nações declaram santo é o Senhor. E vem teu reino aqui, salva cativos, restitui então o teu domínio, tua redenção. Cantamos para sempre. Do Senhor. Prepara um vídeo para nós. Pode ficar de pé. A gente vai preparar um vídeo rapidinho. Baixa as luzes. O movimento das 50 nações sempre carregou um princípio: a autoridade. A ideia de que aquilo que começou não ficaria só aqui. Todo movimento, quando amadurece, descobre que visão sem ação vira só intenção. No começo, o foco era estar juntos. Hoje, o foco é assumir responsabilidade. Responsabilidade pelo que carregamos, pelo efeito que causamos quando chegamos em um lugar. Nós entendemos uma coisa: não dá mais para ser só mais um grupo de jovens na cidade. Tem coisa que Deus confia só para quem aceita viver com autoridade. Chega um tempo em que não basta ir longe, é preciso saber com que autoridade se vai. Porque não é sobre quantos lugares tocamos, é sobre o que muda quando tocamos. Por isso, o princípio também amadureceu. Se antes falávamos de alcance, agora falamos de autoridade. Autoridade para impactar Balneário Camboriú. Autoridade para estabelecer valores. Autoridade para sustentar o que Deus está construindo. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Toda autoridade, exousia, me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, ide. O nome carrega o significado de quem nós somos. E nós somos a autoridade. Nós somos a Exousia Movement. Agora nós somos Exousia Movement! Autoridade do Senhor, palavra, poder, autoridade. vamos às palmas!
o que no mundo espiritual já existia há muito tempo. O coração do nosso apóstolo revelado. Aizozia é o coração do nosso pai, o pai dessa casa. Aizozia nasceu muito antes da família do reino nascer. A exousia, a autoridade. E agora, o movimento de jovens se une com a escola. Já não somos dois, agora somos um, unindo forças para alcançar, para impactar. E a partir de agora, eu, você, nós somos exousia, nós somos exousianos. Nós nos tornamos e nos tornamos responsáveis. A chama não vai. Nós nos tornamos e nos tornamos responsáveis. Se puder passar pra mim aqui, rapidinho. Rapidinho, porque o pastor Dan ainda vai impartir nessa noite. Puder passar o próximo. Nós entramos então agora numa nova estação. Pode passar. O tempo do deserto passou. E agora a terra prometida requer de você uma nova postura. E essa postura de autoridade. O FIV te marcou um antes e um depois. E hoje entra a exousia, marcando a nossa nova estação. Identidade, autoridade e envio. É isso que a exousia vai formar. Se puder passar, é um movimento com palavra, poder e autoridade. Queremos chegar nas praças, nas universidades. Queremos chegar aonde ninguém chega, alcançar o que ninguém ainda alcançou. Vai! Nós temos a Exousia School, nós temos a Exousia Music e agora nós temos a Exousia Movement, que é o movimento. Nós nos tornamos e nos Pode passar agora. responsáveis.